cristianismo é Cristo sendo o centro das nossas vidas. Então a palavra, ela nos fala, lá em Mateus capítulo 6, isso. Jesus diz, não andeis ansiosos com o que há de comer, beber ou vestir. Não há motivo. E aí ele vai transcorrendo toda uma narratória, né, sobre isso. E ele diz, porque os ímpios é que se preocupam com isso. Vocês não precisam, porque são filhos. Então, o cristianismo é Cristo sendo o centro das nossas vidas. Não é aquilo que eu quero, não é aquilo que eu acho, não é aquilo que eu penso, mas é aquilo que Cristo diz ao respeito. Então, a primeiro lugar onde os cristãos foram chamados de cristãos foi em Antioquia. Não foi em Jerusalém, foi em Antioquia. Então, por que eles foram chamados de cristãos? Porque eles expressavam Cristo. Então, as pessoas olhavam e viram nas pessoas que criam em Jesus, de verdade, e entregavam suas vidas para Jesus, elas olhavam e viam, essas pessoas, elas andam como Jesus, falam como Jesus, amam como Jesus, perdoam como Jesus. Esses são cristãos. Então, nós nos tornamos cristãos ao crer em Jesus. E isso é fundamental para a nossa vida. Então, o cristianismo, ser o Cristo centro, é fundamental. Por quê? Porque é isso que nos traz segurança. Então, muitas vezes, talvez você pode andar ansioso, preocupado, estressado, é porque ainda você está no centro da sua vida. E aí você fica preocupado com aquilo que você vai comer, com a conta que você tem que pagar, como vai ser, porque você está pensando demasiadamente em você. Então, Cristo sendo o centro, é porque eu quero te mostrar que na palavra Cristo é o centro. E Cristo é o centro das nossas vidas. E quando Cristo se torna o centro das nossas vidas, nós podemos descansar, porque sabemos que o mesmo que nos guardou ontem é o que nos guarda hoje, que vai nos guardar amanhã também. Amém? Isso nos traz a paz. Então, quando Jesus ele fala, né, em João, eu vos deixo a paz, a minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá, é uma paz onde a minha vida ela é controlada por Cristo, e não por mim mesmo. Eu saio da equação e Cristo entra na equação. Então, isto é ser cristocêntrico. É você colocar Cristo no centro da sua vida. E aí, eu quero te mostrar isso na palavra. Eu quero te fazer uma pergunta também. Certo? Mas essa pergunta você me responde agora e eu vou concluir com ela no final. Então, a palavra, ela fala que ninguém pode dar ao Senhor sem que Ele tenha nos dado primeiro. Ninguém. Nada nós podemos dar ao Senhor que Ele não tenha nos dado primeiro. Porque lá em Romanos 11, 36 diz, porque tudo é dele, por meio dele, para Ele são todas as coisas. Então foi Ele quem nos deu, é para Ele, e no final é tudo Ele. Então em Apocalipse, Jesus diz, eu sou o alfa, o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Em João 14,6, nós vamos ver hoje também, ele diz que ele é o caminho. Então tudo inicia em Jesus, e tudo vai encerrar em Jesus, e no caminho é Jesus também. Então, se eu não tenho nada que o Senhor não tenha me dado primeiro, significa que eu tenho vida porque Ele me deu primeiro. Por isso que lá em Efésios, capítulo 2, vamos ler, deixa eu achar aqui, Efésios, capítulo 2, nos diz o seguinte, verso 1, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo. Então, qual é o curso desse mundo? Delitos e pecados. Então, Ele nos deu vida. Então, quando nós cremos em Jesus, nós recebemos vida, amém? Você recebeu vida, amém? Bom, e aí, nós sempre falamos, e está certo isso, que quando nós cremos em Jesus, nós entregamos a nossa vida a Ele, nós damos a nossa vida a Ele. E aí eu quero te fazer, agora é a pergunta. Você entregou a sua vida para Jesus? Já, amém? Você que entregou a sua vida para Jesus, pode erguer a sua mão em paz, irmão. Aleluia, amém. Bom,
Você que não entregou sua vida para Jesus, hoje é um dia oportuno para você fazer isso. Porque a Bíblia diz que todo aquele que crer e for batizado, será salvo. Quando cremos em Jesus, temos a oportunidade de entregar a nossa vida para Jesus. E aí nos tornarmos cristocêntricos. Então os nossos problemas, eles iniciam quando nós queremos colocar a nossa opinião, a nossa razão antes de Cristo. Então, você sabe, irmãos, a minha opinião não interessa. O que interessa é o que a Bíblia diz a respeito. Então, isso é fundamental. Às vezes, nós somos cheios de opiniões e de razões, mas nós devemos ser cristocêntricos. É saber o que a Bíblia diz, o que Cristo diz a respeito dessa situação, dessa outra, daquela outra. Então, veja que isso é você depender do Senhor. Então, você não deveria fazer um negócio sem falar com o Senhor. Você não deveria. Você deveria fazer isso depois que você fale com o Senhor. Por isso que eu disse para você, logo no início, você, mulher, deveria no mínimo fazer essa oração. Quer que eu me envolva ou não? E deixar que o Senhor fale. Amém, irmãos? Então, os nossos problemas, eles iniciam quando Cristo não é o centro das nossas vidas. Mas quando Ele se torna o centro, eu posso viver em paz. Por quê? Porque não é aquilo que eu quero, mas é aquilo que Ele quer. E se Ele está conduzindo a minha vida, está tudo certo. O problema é quando eu quero conduzir. Quando eu quero conduzir a minha vida, quero expressar a minha opinião, a minha razão, é aí onde vai entrar os problemas. Porque eu não estou deixando Cristo conduzir ela. É dessa maneira. Então nós vivemos em paz os nossos dias, crendo que Ele está conduzindo a nossa vida. Amém? Bom, eu quero falar algumas coisas na palavra, porque Cristo, Ele precisa ser o centro, porque Ele é o centro do Evangelho. Então você pode olhar lá em Gênesis, quando Deus, Ele criou todas as coisas, Ele disse, haja luz, e a luz se fez. Ele disse, haja sol, estrelas, lua, e tudo foi se formando. Mas quando você olha para João capítulo 1, você vai perceber que a palavra diz que Ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e era Deus, e tudo que foi feito por meio dEle. Sem Ele, nada do que há poderia existir. Então, Cristo é o verbo, estava lá no início. O mundo foi criado por meio de Cristo. Cristo também significava a árvore da vida. Então, o Senhor criou Adão e Eva, colocou no jardim do Éden, lá Ele colocou duas árvores, além de todas as outras que eles poderiam comer. A árvore da vida, que aponta para Cristo, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que não poderiam comer. Então, por que a árvore da vida aponta para Cristo? Porque Jesus diz que quem crer nele, mesmo que morra, viverá. E aquele que crer nele não morrerá, mas viverá eternamente. Amém? Isso está lá em João, quando ele conversa com Marta e Maria. Então, a árvore da vida aponta para a vida eterna. E por que ela aponta para Cristo? Porque quando Adão e Eva pecaram, eles foram banidos do jardim, para que eles não comessem do fruto da árvore da vida e vivessem eternamente no pecado. Então, Jesus, Ele é o caminho que prepara a vinda de Deus. Né? Jesus é o próprio Deus que veio para nos resgatar de novo. Mas durante toda a história da palavra, você vai perceber que Deus está preparando esse caminho, para que Jesus venha, morra no nosso lugar, seja o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo e nós pudéssemos ser salvos. Amém? Então, quando você olhar para a palavra, depois você vai perceber que a arca, quando Noé constrói a arca aponta para Cristo. Todos que entraram na arca estavam salvos. Presta atenção, todos que creem em Jesus serão salvos. Então, aí você começa a perceber isso. Bom, a lei que foi dada também aponta para Cristo. Por quê? Porque quando Filipe vai encontrar Natanael, vai chamar Natanael que tinha encontrado Cristo, o que Filipe diz? Ei, nós encontramos o Cristo, aquele a quem Moisés escreveu. Moisés escreveu a lei. Então, aonde que estava isso escrito na lei? Um dos lugares é Deuteronômio 28.
Quando a palavra diz que todos aqueles que cumprir todos os requisitos, toda a lei e guardar todos os mandamentos, as bênçãos virão sobre ele e ele será exaltado sobre todas as nações. Quem foi exaltado sobre todas as nações? Jesus. Quem tem o nome que está acima de todo nome? Jesus. Ele é o único. Então, aquele momento, nesse momento da lei, o Senhor está dizendo, virá um dia alguém que vai cumprir toda a lei, as bênçãos estarão sobre ele, e o nome dele será exaltado sobre todas as nações. Jesus tem o nome que está acima de todo nome, sobre ele estão todas as bênçãos. Jesus mora dentro de você, e porque ele mora dentro de você, todas as bênçãos já estão liberadas para você. Você não precisa correr atrás das bênçãos, elas já estão com você. Já está liberado, está tudo consumado. Então aí vem os profetas anunciam o quê? Cristo. Absolutamente, eles estão anunciando que viria. Por quê? Olha o que Jesus fala. Depois que Jesus ressuscita, tem 2 discípulos que estão indo para o caminho de Emaús. E Jesus encontra eles, já ressuscitado, e conversa com eles. E pergunta sobre o que vocês estão falando. E aí, eles dizem, você não sabe, é o único, de onde você é. Nós estamos falando que nós achamos que Jesus era o Cristo, o Messias, aquele que ia vir, mas mataram ele, morreu crucificado. E aí Jesus diz, nécios e tardios em compreender. E aí, Jesus começa a falar, a decorrer de Gênesis, da lei, de Moisés, aos profetas, tudo que estava escrito a seu respeito. Então, significa que de Gênesis e a lei e depois os profetas estavam anunciando Cristo. E aí agora, eles falam que o coração deles ardia, queimava enquanto eles ouviam Jesus. Então significa que de Gênesis, depois na lei, depois nos profetas, tudo apontava para Cristo. Porque Cristo é o centro do Evangelho. Cristo é o centro da palavra, amém? Então veja bem, deixa eu te falar algo. Você não é o centro, Cristo é o centro. Então algumas pessoas às vezes pregam que você é o centro. Não, Cristo é o centro. Cristo é o centro da nossa vida, Cristo é o centro da palavra. Cristo, eu e você nos tornamos filhos por meio de Cristo Jesus. Aleluia, amém? Bom, o desejo do Senhor é ter comunhão conosco, sem dúvida nenhuma. Mas hoje eu quero te mostrar isso. Então, veja que todas as coisas, elas resistem a Cristo. Então, semana passada eu preguei sobre as 3 perguntas dos discípulos a respeito do fim. E também já tinha pregado sobre Apocalipse. E o espírito do anticristo, ele já age no mundo. Mas haverá um dia que haverá o anticristo. Então o anticristo de 2 formas. A primeira, ela resiste tudo aquilo que é de Cristo. Ela resiste. Ela não quer se envolver com as coisas de Cristo. Ela quer tirar Cristo do centro. Ela não quer que Cristo seja o centro. Então, hoje o humanismo, né, que se ensina muito em escolas e muitos outros lugares, importa você ser feliz, importa você estar bem, importa você. Então, isso se chama humanismo. É um dos pontos do humanismo. Então, tira o que? Cristo do centro e coloca o homem. Isso é a operação do anticristo. Está tirando o Cristo do centro. Resiste a Cristo. Você não pode falar de Cristo aqui, não pode falar de Cristo lá, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo lá. Está tirando o Cristo do centro. Esse é um dos motivos do anticristo. Segundo, é o anticristo tomando o lugar de Cristo. Então, através do humanismo e também através de falsos profetas, e haverá o anticristo. Então, é enganando. Então, às vezes, as pessoas são enganadas assim. Qual é a maneira de se opor, né, e querer tomar o lugar de Cristo? É quando alguém diz, não, o que importa é Deus, porque todos os caminhos levam a Deus. Assim, eu quero abrir um parênteses, eu preciso que você preste atenção. Sim, tudo um dia vai levar a Cristo, um dia vai levar a Deus, perdão, tudo um dia vai levar a Deus. Mas aqueles que crerem, vai levar a Deus para galardão. Aqueles que não creem em Jesus, vai levar a Deus para o grande trono branco, que é para juízo. Então veja bem, tudo vai terminar
em Cristo e Deus? Sim. Mas aqueles que creem para receber galardão, não juízo. Mas aqueles que não creem por o grande trono branco que é juízo. Então agora, todos os caminhos levam a Deus, presta atenção, para a salvação, somente Jesus. Não há nenhum outro caminho. Então quando as pessoas elas dizem, todos os caminhos levam a Deus no sentido de salvação, elas estão se colocando no lugar de Cristo. Todos os caminhos levam a Deus no sentido de salvação? Não. Jesus é o único caminho. Não há nenhum outro que te leva. E isso é um fato, é real. Porque a Bíblia diz sobre isso. Nós vamos ler hoje. Então, colocar Cristo no centro é o poder viver meus dias em paz. Aleluia, amém? Oh, Jesus, eu não posso me demorar. Se bem que agora é o segundo culto, né, irmãos? Você está com pressa para ir para casa? Perigoso fazer essa pergunta, né? Aleluia. Não vou perguntar mais, né? Porque vai que mude de ideia. Eu vou começar que nem o culto passado, fica melhor. Projeto 1 João, capítulo 4, verso 19. Vou fazer a introdução agora. 1 João 4, 19 diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Diga comigo assim: eu amo porque primeiro eu fui amado. Então, essa é uma base fundamental. É você saber que você é amado por Deus. Que você foi completamente perdoado. Essa é uma base tão importante, por quê? Porque você não consegue amar, você não consegue viver o cristianismo, você não consegue colocar Cristo no centro, se você não tem revelação que você é amado pelo Senhor. Então a palavra ela é clara, diz, olha, nós amamos, porque primeiro Ele nos amou. Então primeiro nos sentimos amados, e aí nós respondemos amando. Então não tente amar a Deus, sem primeiro não ter a revelação do quanto você é amado, e ter experimentado esse amor. Pastor, eu não experimentei esse amor. Busque ele, busque ter revelação. Diga, Jesus, eu quero experimentar esse teu amor. O Senhor nos amou primeiro, eu quero experimentar na minha vida. Obviamente, você vai. Porque a Bíblia diz, pedir e dar-se-vos-á. É assim ou não é? Então peça. Mas você precisa ter essa revelação, porque essa é uma base fundamental. Se você não entende que você é completamente amado, você não responde amando. E você não consegue colocar Cristo no centro. Amém? Olha o que nos fala em João capítulo 14. Verso 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Então Jesus está falando isso. Então Jesus está dizendo que seu coração não precisa ficar sobrecarregado, não precisa ficar preocupado, não precisa ficar ansioso, não precisa. Não precisa. Por quê? Você só precisa crer em Deus, mas creia em mim também. Por que ele está dizendo isso? Porque mais adiante ele fala que Ele é o caminho. Então crer em Deus é suficiente? Não. Precisamos crer em Deus, mas crer em Jesus Cristo também. E ele segue falando, ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Porque onde eu estou, para que aonde eu estou, estejais vós também. Aleluia, amém? Então veja bem, Jesus ele preparou esse lugar? Sim. Quando que ele preparou esse lugar? Quando ele morreu na cruz do Calvário. Ele preparou o lugar. Quando ele ressuscitou, ele veio nos buscar? Sim. Porque ele declarou, a partir de agora, todo que crer em mim, mesmo que morra, viverá eternamente. E quem crê em mim, jamais morrerá eternamente. Então Jesus ele está dizendo, eu vou preparar. Preparei, agora eu voltei. Quando eu voltei, ele está dizendo que a casa está preparada, os quartos estão preparados, a morada está preparada. E quem crer em mim, aonde eu estou, estará também. Você crê que onde Jesus está, você está também? Isso é outra coisa fundamental. Você crer nessa verdade. Olha o que a palavra nos fala em Efésios. Capítulo 2. Nós lemos do 4 em diante, né? Projeto para mim. É o 4? Isso aí. Nos diz assim, eu vou ler aqui na minha. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou,
E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Então, Ele nos deu vida. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Então, Ele não nos fará, Ele nos fez. Quando isso? Quando nós cremos em Jesus e decidimos pelo batismo, Paulo escreve em Romanos 6 e diz, porque nós morremos com Cristo Jesus na água do batismo e ressuscitamos com Cristo Jesus, ao emergir das águas. Então, nesse momento, nós ressuscitamos com Ele. E nós já estamos aonde? Assentados nos lugares celestiais. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. No céu, você precisa se preocupar com dinheiro? No céu, você precisa se preocupar com enfermidade? No céu, você precisa se preocupar com amanhã? Você não precisa. Você só precisa crer que você já está nesse lugar, assentado nas coisas celestiais. Essa é a realidade. Então, quando eu creio que Cristo, e eu coloco Cristo como sendo o centro da minha vida, eu posso viver meus dias em paz. Por quê? Porque eu creio no lugar que eu já estou com Ele, e que Ele é a provisão para tudo que eu preciso. Então, Ele é a provisão para o meu casamento, Ele é a provisão para a educação dos meus filhos, para a minha área financeira, Ele é tudo. Eu só preciso colocar Cristo. Então, veja bem, pare e pense um pouquinho. Nós sabemos, você quer saber como ser um bom marido para sua esposa? Uma mulher disse amém. Amém. Presta atenção. Mas você, marido, você precisa saber como ser um bom esposo. Gostei da palavra do pastor Wilson lá. Gostei daquela palavra lá, hein? Próximo, culto de homens. De casais não dá, tem que ser o de homens. Mas o sentido é qual? Está na palavra. Você quer ser um bom filho? Cadê o Marcelo aqui? Elas vão falar que não. Você quer ser um bom filho? A Bíblia explica. Você quer ser uma boa esposa? A Bíblia explica. Então, veja bem, se eu quero ter a minha vida transformada, eu só preciso saber o que a Bíblia diz a respeito. É colocar Cristo no centro. É simples. E aí, obviamente, é aplicar na minha vida. Mas para isso, eu preciso abrir mão da minha razão. Então, veja que, qual é a maior dificuldade de eu deixar Cristo ser o centro da minha vida? É porque eu preciso sair do centro. Não posso mais ser o centro da minha vida. Se eu for o centro da minha vida, Cristo não é. Se Cristo é o centro da minha vida, então eu não sou, mas Ele é o centro. E aí agora, esse é o maior embate. Então, o cristianismo é Cristo ser o centro. E saber que Ele nos conduz a todas as coisas. Então, agora que eu estou sentado nas regiões celestiais, está tudo certo, está resolvido. Mas Ele segue falando, Ele diz, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Presta atenção, Jesus Ele é o caminho, porque Ele veio e preparou o caminho. Ele é o caminho de volta para Deus. Então, quando você lê a palavra, você precisa entender que a Bíblia nos ensina como Deus veio resgatar o homem. Esse é o caminho. Então, o caminho para nós irmos para o Pai é o caminho que o Pai nos fez para nós. E Ele nos conduz de volta para casa. Então, quando Jesus ele fala que Ele é o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim, é porque Ele é o único caminho que Deus estabeleceu e enviou para chegarmos a Ele. Amém? Então, esse caminho ele é fundamental. E eu quero te mostrar isso por quê? Porque Jesus fala em João capítulo 10, que o ladrão ele vem e ele arromba a porta, a casa. Mas Jesus não. Ele diz, eu venho pela porta. O Espírito Santo é o porteiro. E ele é a porta. Ele, na verdade, ele vem e ele entra pelo caminho certo. E aí eu quero te mostrar isso por quê? Porque o Senhor, Ele prepara a vinda de Jesus, e para isso Ele escolhe um homem para gerar uma nação. Abraão é o patriarca. Então Israel nasce de Abraão. O Senhor separa Abraão, tira de Ur dos Caldeus, separa ele e leva e faz uma promessa. E aí agora Ele está preparando a vinda do Messias. Depois disso, o Senhor escolhe um rei
segundo o seu coração, Davi, para gerar a sua descendência. Então, nada que você for ler na Bíblia é por um acaso, mas tudo está mostrando a maneira que Deus fez para chegar até você, para que Cristo seja o centro da sua vida, amém? Eu quero ler com você, eu não vou conseguir ler tudo, porque eu preciso ser um pouco mais rápido que eu fui no primeiro culto. Porque eu fiz uma introdução mais longa. Mas a palavra nos fala que Deus ele separa Abrão. Lá em Gênesis capítulo 15, no verso 6, ele diz assim: e ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança essa terra. Então agora, você olha para a vida de Abraão e você percebe que Deus tira ele de Ur dos Caldeus, do meio da sua parentela também, e vai para uma terra que o Senhor o conduz, e tudo que Abraão precisa fazer é o quê? É crer. Então nós precisamos crer cristocêntrico na nossa vida, nós crermos em Cristo para todas as coisas. E poder descansar em Cristo em todas as áreas da nossa vida. Não em alguma só, mas em todas. Então você consegue perceber, se você olhar por um instante para a sua vida, você consegue perceber que no lugar, nas áreas da sua vida, que você coloca diante do Senhor, coloca Cristo no centro, você descansa. Mas na área que você não coloca, você fica aflito, você fica preocupado, você fica ansioso, você quer resolver, porque Cristo não está governando. E aí ele continua, e aí o Senhor faz as promessas, ele chama, e ele está dizendo, ele faz uma promessa que todas as nações toda a terra seria abençoada através de Abraão, e a sua descendência seria enorme, e aí Abraão diz, olha, eu não tenho filhos, e aí o Senhor fala para ele, olha, essa terra aqui vai ser sua. E Abraão, ele faz uma pergunta clara e objetiva para o Senhor, que está no verso 8, que ele diz assim, perguntou-lhe Abraão, Senhor Deus, como saberei que há de possuí-la? Então ele pergunta, Senhor, você fez todas essas promessas? Eu creio. Isso foi imputado por justiça. Então quando nós cremos pela fé, nós nos tornamos justos. Ele disse, mas como que eu vou saber? Eu preciso saber. Eu preciso saber como que eu sei que eu vou possuir essa terra. E aí, o Senhor ele faz uma aliança com Abraão. Presta atenção. Hoje, eu e você, nós podemos crer em Cristo, colocar Cristo no centro das nossas vidas, descansar em Cristo, porque nós fizemos parte de uma aliança. Hoje é culto de ceia, nós lembramos da aliança de Cristo Jesus conosco. E é por isso que nós podemos descansar, porque Deus é um Deus de aliança. Diga comigo assim, Deus é um Deus de aliança. E aí então, seguindo no verso 9, lá de Gênesis 15, diz o seguinte, respondeu-lhe, toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho, e ele tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio, e lhe pôs em ordem as metades, uma de frente das outras, e não partiu as aves. Então as aves não eram partidas. Mas deixa eu te explicar aqui, vou fazer uma encenação para você entender melhor. Como que foi essa aliança? O Senhor pede para ele pegar os animais, cortar ao meio e colocar um de frente para o outro. E lá no verso 17 diz o seguinte, e sucedeu que posto o sol, houve densas trevas. E eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo, a tua descendência dê esta terra, a tua descendência dê esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Então deixa eu te explicar essa aliança. Então essa aliança que o Senhor faz com Abrão, cai em densas trevas, Abrão caiu em sono. Quando Abrão acorda, ele olha e ele vê um fogareiro fumegante. Esse fogareiro fumegante, ele aponta para Deus Pai. A tocha de fogo aponta para Jesus, para Filho. E ele está fazendo uma aliança com Abraão. E eles estão caminhando assim, no sentido de um 8. Hoje nós chamamos aqui as duas partes dos animais, para você entender.
E aí a tocha de fogo e o fogareiro fumegante estão caminhando assim, num sentido de um 8. Hoje nós chamamos o símbolo do infinito. Você lembra disso, sim ou não? Por que isso? Presta atenção. Deus está fazendo uma aliança entre Deus Pai, Deus Filho, e o beneficiário é Abraão. Presta atenção. Deus fez uma aliança em Cristo Jesus, através do sangue de Cristo. E o beneficiário é eu e você. Todos os nossos pecados são perdoados. Nós já somos abençoados com todas as bênçãos de Abraão. Então, eu preciso entender isso por quê? Porque Abraão, ele entendeu que Deus é um Deus de aliança. E por que ele não faz exatamente, por que Jesus vem e toma o lugar de Abraão nessa aliança? Porque Abraão tem pecado. Então seria uma aliança com falhas. Mas Deus faz alianças inquebráveis, sem falhas. E essa é a porta de entrada para vir Jesus. Presta atenção. Então aqui, quando Deus ele faz essa aliança, agora, essa aliança no símbolo de um 8, onde eles passam no meio dos animais mortos, tem um significado. Tudo que é de Deus é de Abraão. E tudo que é de Abraão é de Deus. Essa é a aliança. Por quanto tempo? Por todo o tempo. Inquebrável. Essa é a aliança. Então é uma aliança perfeita, por quê? Porque foi feita por Deus Pai e Deus Filho, e Abraão é o beneficiário. Então agora, você olha para a vida de Abraão e você vai perceber que ele foi muitíssimo abençoado. Enriqueceu em tudo. Mas ele teve falhas? Teve. Por quê? Porque ele teve um filho com Agar, Ismael. Ismael é um fruto da carne. Deus não leva em consideração. Eu logo vou te mostrar isso. Presta atenção. Os dias que você vive na carne, Deus não conta. Deus só conta os dias que você vive no Espírito. Só isso. É isso mesmo. Bom, e aí agora, o Senhor, ele faz um pedido para Abraão. Então agora está tudo certo. Deus abençoa Abraão, dá um filho para Abraão. Para Abraão, está tudo lindíssimo. Mas agora eu fico pensando, o inferno se levanta e diz, tá, mas peraí. O Senhor está dando tudo para Abraão. E qual é a parte de Abraão? O que ele vai fazer? Ele precisa agora, a aliança precisa ser testada na parte que cabe a Abraão. Qual é a parte que cabe a Abraão? Crer na aliança que Deus tinha feito. Essa é a parte de Abraão. Presta atenção, qual é a minha e a sua parte na aliança de Deus? Crer na aliança em Cristo Jesus. Amém? Crer na nova aliança. Essa é a nossa parte. Nós crermos, e quando nós cremos, colocamos Cristo no centro, e assim nós vivemos os nossos dias. Essa é a nossa parte. Só crer. Então Abraão creu e dependeu do Senhor. Quando nós cremos, nós dependemos do Senhor. Colocamos Ele no meio, sabe? Organizado na nossa vida. Bom, projeto para mim, Gênesis capítulo 22, verso 1. Acho que é 22, 1. Agora vem a prova de Abraão. Depois destas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse, Abraão. E este lhe respondeu, eis-me aqui. Diga comigo, eis-me aqui. Você pode ficar em paz, que ninguém vai pedir Isaac para você aqui, não. Entendeu? Só Deus pode fazer isso. Nós não. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas. Então veja bem agora. Moisés teve um filho na carne? Teve. Ismael, o Senhor levou em consideração? Não, não levou. Porque o Senhor só leva aqui em consideração aquilo que Ele dá. Presta atenção nisso. Por isso diz que aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Nós não conquistamos, nós recebemos. Isso é graça. Bom, e aí ele está dizendo, olha, pega o teu filho, teu único filho, Isaac, a quem tu amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Uau! Bom, então veja que agora, o Senhor está dizendo, Abraão,
negócio é o seguinte, eu tenho uma aliança contigo, e eu disse para você, que Isaac é o filho da promessa, que nele ele herdaria toda essa terra. E aí eu fico pensando, Deus falando com Abraão, dizendo, você crê nisso, né, Abraão? Ele disse, eu creio. Eu disse, então agora você pega esse filho, Isaac, o filho da promessa, vai para o monte lá em Moriá, que eu vou te mostrar o lugar, e oferece ele ali em sacrifício. Você sabe como que era o sacrifício? O sacrifício era o seguinte, imolava o animal e queimava ele. Então agora, o que Abraão precisava? Qual era o teste de Abraão? Crer que ele iria com seu filho e voltaria com seu filho. Mas não negaria ele a Deus. Porque ele cria que Isaac era o filho da promessa. Então veja bem assim, qual hoje é a nossa parte? É crer que nós já somos abençoados em Cristo Jesus e que podemos viver os nossos dias completamente para Ele, porque Ele vai guardar todos os nossos dias. Essa é a nossa parte, crer. Exatamente isso. Bom, Abraão faz isso? Faz. Ele pega 2 servos, pega o fogo, pega o cutelo, pega a lenha e eles saem. E quando você continua lendo, você vai perceber que 2 dias eles encontram o lugar e Deus disse, é lá. E ele olha para os servos e diz, vocês fiquem aqui. Porque eu e meu filho, nós vamos subir, sacrificar e voltaremos. Então veja que em nenhum momento Abraão muda a declaração, muda a fé dele. Porque ele continua crendo. Esse é o filho da promessa. Eu vou subir, vou sacrificar, mas eu vou descer com ele. Como vai isso acontecer? Não sei, mas eu sei que vai acontecer. Mas deixa eu abrir mais um parêntese para você. Até aqui nunca ninguém tinha ressuscitado. Ninguém. Abraão precisava crer. Crer. Para fazer exatamente o que o Senhor pediu. Mas crer que ele voltaria com seu filho. E ele não muda a declaração. E olha o que é interessante que a palavra nos fala. Em Gênesis 22, versos 7 e 8. Diz assim. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai. Respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? E respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Presta atenção. 1 João capítulo 4, verso 10. Diz que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Jesus é o holocausto. Quando Abraão responde para Isaac, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, ele está dizendo para Isaac, Deus vai prover o Salvador, que vai salvar toda a terra. Aqui ele está falando de Jesus. Você precisa entender, aqui a porta está se abrindo para a vinda de Jesus. Por quê? Porque Abraão creu. E porque Abraão creu nessa verdade, ele abre as portas para que Jesus venha na descendência. E você sabe que quando você segue lendo a história, ele sobe, amarra o seu filho, prepara a lenha, coloca Isaac sobre o altar, sobre a lenha, pega o cutelo e ele vai imolar, porque ele tem uma certeza. Presta atenção, ele tem uma convicção, uma certeza. A fé é a certeza das coisas que não se veem, mas a convicção daquelas que se esperam. Isso é fé. Então presta atenção. Se você crê em Jesus, você pode confiar nele. Se você crê que você é amado, crê na aliança, porque Deus é um Deus de aliança, crê na aliança, você pode confiar nele completamente. Abraão creu. E aí quando ele vai imolar, ele vai matar o seu filho, porque ele cria na aliança. Ele cria que Isaac era realmente a promessa, e que ele desceria, que Deus faria alguma coisa, porque Deus é um Deus de aliança. E uma vez que ele faz a aliança é inquebrável. Bom, quando ele vai fazer isso, o Senhor grita, Abraão, não faça isso. Eu sei que você me teme. Eu sei. Agora. E aí Abraão vira e vê um cordeiro, preso no meio de uns arbustos. O Senhor proveu o cordeiro para o sacrifício? Sim.
Deus provê o cordeiro que tira o pecado do mundo? Sim, Cristo Jesus, amém? Deus ele faz uma aliança com Cristo Jesus, no sangue de Cristo. E essa aliança é entre Deus Pai e Deus Filho, uma aliança perfeita. Quem é o beneficiário? Eu e você. Nós somos o beneficiário. Ao crer, nos é imputado por justiça. Somos justos em Cristo Jesus, sem condenação, sem pecado, mas podemos viver os nossos dias para Cristo. Amém? Então agora, Victor, pode subir. Não vou fazer teatro contigo. Pode subir. Tá? Não fique muito feliz. Mas deixa eu te falar algo. Você está inserido em uma aliança. E essa aliança, você pode colocar Cristo no centro. E descansar os seus dias completamente nele. Por quê? Porque a aliança foi entre Deus Pai e Deus Filho. E o beneficiário somos nós. Por isso que Paulo, ele fala, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Viver é Cristo, morrer é lucro. Presta atenção, filho, não são frases de efeito. Não são. Essa é a vida de um cristão genuíno, chamado, que entendeu a aliança. Ele diz, olha, morrer é lucro, porque eu vou para Cristo. Mas enquanto eu viver, minha vida é Cristo. Cristo sendo o centro. Isso é o cristianismo. Não são frases de efeito. Você sabe que nós tivemos uma conferência, Next Level, novo nível. Ano que vem é o ano da multiplicação. Prepare-se, haverá muita multiplicação. Multiplicação de líderes, de célula, de recurso, muita multiplicação. De filhos. Em nome de Jesus. Você sabe, antes que você diga não, olha só, presta atenção, irmãos, no que eu vou te falar. Antes de você dizer não para ter mais filhos, eu estou pregando sobre Cristo ser o centro. Peça para Ele. Peça para Ele. Entendeu? Se Ele quiser dar 5. Entendeu? De repente vocês chegam em 6 antes que a Ellen. Você sabe? Submeta isso à vontade do Senhor também. Isso é real. Mas tivemos a conferência, ela foi incrível, assim, surpreendente, tudo que Deus falou, ministrou. Nos sentimos motivados, confrontados, para ir para um novo nível. Um novo nível. E nós iremos. Mas você sabe que lá, o pastor Luiz chamou um senhor, ele estava junto com seu filho. Esse senhor é pastor. E, sabe, todas as palavras falam muito comigo, mas aquilo que aquele senhor falou, ele foi incrível. Deus falou demais comigo. Então ele subiu porque é um pastor de uma igreja onde o pastor Aloysio, ele ouviu, aprendeu, foi lá, viu, levou pessoas lá, e hoje nós praticamos o que ele pratica, esse pastor. E ele falou algumas coisas que me chamaram, me impactaram demais. A primeira coisa que ele falou que me impactou demais foi que ele tem 62 anos de ministério. Ele é pastor há 62 anos. Primeiro, eu já fiquei impactado com isso. A segunda coisa que ele disse que me impactou demais é que ele falou que perguntavam para ele quando é que ele ia se aposentar. Ele tem 80 e poucos anos. Quando ia se aposentar? E aí ele respondeu. Ele disse, quando que Paulo se aposentou? Quando que Pedro se aposentou? Quando que João se aposentou? Ele disse, todos eles se aposentaram quando morreram. Ele disse, então não tem aposentadoria não. Se eu vou pregar até eu morrer. Assim como os meus irmãos fizeram. Isso me impactou demais. Não que eu estivesse pensando em aposentadoria, que eu sou novo. Mas na hora eu repreendi já. Eu disse, diabo, se um dia você quiser lançar alguma mentira sobre a aposentadoria, sobre a minha vida, eu repreendo também. Já nem quero. Quero também pregar até o último dia da minha vida. Espero que Jesus volte logo.
Mas se ele não voltar, vou ir. Em nome de Jesus. Essa foi a segunda coisa. A terceira, que ele falou, eu achei isso de tamanha assim, magnitude. Porque ele estava com o filho dele. E o filho dele é vereador. Cidade de São Paulo. E ele disse, nós não precisamos de políticos para mudar a nossa nação. Nós precisamos de cristãos autênticos. Só isso. Nós precisamos de cristãos. Cristãos que expressam Cristo. É isso que nós precisamos. Cristãos que expressam Cristo. Para que as pessoas sejam salvas. É isso que nós precisamos. De cristãos. Me impactou demais isso. Sabe, no sentido que realmente nós podemos olhar. Sabe, quando nós olhamos para a palavra, nós vemos exemplos de grandes homens de Deus que viveram os seus dias exatamente para Cristo. Mas eu vivi para ver e ouvir alguém que está fazendo isso nesse tempo. Gastando seus dias para Cristo. Que entendeu o Evangelho da Graça. Entendeu exatamente isso. E aí essa aliança, colocar Cristo no centro é fundamental. Estou quase terminando, irmãos. Eu quero ler com você. Vai dar para ler tudo. Meus irmãos, vá na célula. Os líderes vão terminar de pregar na célula. 15 minutos só. Depois para compartilhar. Eu sabia que você já estava rindo, né, José? Projeta para mim João capítulo 19, verso 28. Diz assim. João 19, 28 diz, depois vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse, tenho sede. E estava ali um vaso cheio de vinagre. E embeberam de vinagre uma esponja e fixando-a num caniço de isopo, lhe achegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, ele disse, está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então, quando Jesus viu que tudo estava consumado, faltava uma coisa. Por que ele precisava molhar a boca dele com vinagre? Porque na lei dizia que os pais pecavam e os filhos tinham a consequência. Os pais comiam uvas verdes e eram os dentes dos filhos que embotavam. Então, você sabe que quando você pega um vinagre muito forte, feito de uva mesmo, né? E você colocar aí na boca, teus dentes ficam meio que embotados, assim, meio estranho. E aí Jesus está dizendo, quando ele bebe o vinagre, ele está dizendo, agora cumpriu completamente. Porque a partir de agora, não há mais maldição de pai para filho. Todo que crê em mim é salvo, livre de toda maldição, da consequência de todo pecado. Conclui-se agora. E aí ele diz, está consumado. E lá em Marcos, capítulo 15, verso 37, é o mesmo contexto, o mesmo momento, mas Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Por que o véu se rasgou de alto a baixo? Porque a presença de Deus ficava no Santo dos Santos, e ninguém tinha acesso. Mas o Senhor, a partir de quando ele morreu na cruz, ele está dizendo, agora quem crê em mim, eu vou habitar dentro dele. Não tem mais volta. Essa é a aliança. Quando você creu em Jesus, Jesus passou a habitar dentro do seu coração, dentro do seu espírito. E você agora é o Santo dos Santos. O Senhor colocou o Espírito Santo como penhor de quem você é em Cristo Jesus. O restante da banda pode subir. Então veja bem, porque tudo isso é importante. Porque você me disse que você entregou a sua vida para Jesus, amém? Você crê em Jesus, amém? Então eu quero te mostrar o que fala em João capítulo 3, verso 8. Diz o seguinte, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. A palavra vento aqui, no original do grego, é o mesmo
é o mesmo usado para o Espírito, que aponta para a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Então podemos dizer assim, o Espírito Santo sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vais. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aquele que é nascido do Espírito, ele não controla a sua vida. O Espírito que controla. Não é ele quem controla. Então, se eu nasci de novo, no Espírito, porque aqui ele está falando com Nicodemos, e é depois que ele diz para Nicodemos, aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do Espírito é do Espírito, ele continua dizendo, olha, aquele que é nascido do Espírito, ele não comanda mais a sua vida. É o Espírito quem comanda. Aquele que é nascido de novo no Espírito, ele não faz mais o que ele quer, mas ele faz aquilo que o Espírito manda. Aquele que é nascido de novo, ele não anda pela sua razão, mas ele anda pelo aquilo que o Espírito diz. Aquele que é nascido de novo, ele não vive por aquilo que ele quer, mas ele vive por aquilo que o Espírito ordena, porque ele é conduzido pelo Espírito. Mas qual é a base disso? Cristo sendo o centro, eu confiando na aliança pela qual estou inserido. Assim como Abraão creu. Amém, irmãos? Eu vou fazer uma dinâmica para você entender melhor. Sobe aqui em cima, amor, faz favor. Vou fazer com ela. No primeiro culto fiz com o John. Estava esperando, ele achou que eu ia fazer com ele de novo. Não, irmão. Vou fazer com a minha esposa, agora ela está aqui. Vem cá, amor. Aleluia. Te amo, meu amor. Estava com saudade. Cheirinho de esposa é tão bom. Olha só, presta atenção aqui que eu vou te falar. Vou fazer uma dinâmica, mas eu quero que você entenda ela. Certo? Olha só. Estou falando de coisas espirituais. Vou usar coisas naturais para exemplificar. Ó, estou dando para você R$100. Oh, glória, Deus é bom. Presta atenção. Eu dei para ela os R$100, sim ou não? Ela faz o que ela quer com os R$100, sim ou não? Você está certo. Agora, presta atenção. Se eu der para ela os R$100 e eu falar para ela assim, mas agora você que paga a janta hoje. Misericórdia. Então, de repente, ela ia usar esses R$100 para dar entrada numa sandália. Mas agora, eu pedi para ela pagar a janta. Ela vai fazer o que ela quer, sim ou não? Deixa eu te falar um negócio. Você entregou a sua vida para Jesus? Então deixa ele fazer o que ele quer da sua vida. Entregue de verdade. Porque se eu der os R$100 para ela, e eu quiser dizer para ela o que ela tem que fazer com os R$100, eu não dei. Eu digo que dei, mas no fundo eu não dei. Porque eu quero dizer para ela o que ela tem que fazer com os R$100. Se eu dei de verdade para ela os R$100, ela pode fazer o que quiser. Inclusive rasgar e botar fora. E eu não posso achar ruim. Você está entendendo? Presta atenção, eu estou te falando de coisas espirituais. Obrigado, amor. É seu. Mas não vou rasgar. Não, isso aí, faça um bom uso. Presta atenção, filho. Presta atenção que eu vou te falar. Escuta o que eu estou te falando. Eu já estou pregando para você para um novo nível. Para o novo nível que nós iremos. Por isso que eu quero dizer, presta atenção no que eu estou te falando. Se você me respondeu que você recebeu vida com Cristo, Ele te deu. E que você deu a sua vida para Cristo. Então deixa eu te falar algo. Se você deu realmente a sua vida para Cristo, você não controla mais ela. É Ele quem controla. Assim, é todo aquele que é nascido do Espírito. Ele é guiado pelo Espírito.
Não pela sua razão, nem pela sua vontade, nem pelas suas emoções, nem por aquilo que ele quer. Mas para onde o Espírito conduzir. Se eu digo que eu entreguei a minha vida para Jesus, mas eu quero exercer controle, no fundo eu não entreguei. Porque eu quero controlar ela. Eu quero que vocês se coloquem de pé para nós orarmos. Feche seus olhos. Por um instante. Feche ele. Você que no início do culto, respondeu que ainda não tinha entregado sua vida para Jesus, entregue ela. Para que seu nome seja escrito no livro do céu. Diga: Senhor, salva-me. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Escreve o meu nome no livro. Quero ser salvo. Ele vai te salvar. Agora você que já entregou a sua vida para Jesus. Eu não quero te desafiar hoje, eu quero te motivar. Entregue ela de verdade. Completamente. Ousadamente. Confie na aliança. Coloque Cristo sendo a sua vida. De verdade, sem reservas. Sem reservas nenhuma. Simplesmente dizendo: Jesus, eu não quero mais controlar a minha vida. Talvez tenha alguma área da sua vida que, talvez em algumas áreas da sua vida, você já deu todo o controle para Jesus. Mas de repente tem alguma área que você ainda não quer deixar Jesus controlar. Seja cristocêntrico. Para você viver os seus melhores dias aqui na terra. Hoje eu vivo meus dias em paz porque eu creio naquele que me chamou. Eu confio completamente naquele que me chamou. Eu creio completamente na aliança na qual estou inserida, Cristo Jesus. E hoje o convite é exatamente, que eu quero motivar você, e o apelo hoje para você é exatamente esse. Se ainda tem alguma área da sua vida que você não entregou completamente para Cristo, totalmente para Cristo, quero motivar você hoje a entregar completamente. Dizer: Senhor, eu abro mão do meu querer, da minha vontade, dos meus sonhos, da minha razão. Eu entrego a Ti. O Senhor me deu a vida, eu entrego ela completamente para o Senhor. Totalmente para o Senhor. Eu quero ser guiado pelo Teu Espírito. Completamente. A banda vai cantar um louvor. Eu não vou te chamar aqui na frente. Não vou. Isso é uma resposta sua e de Deus.